Boa noite, boa tarde a quem vai chegando. Como sempre, a gente aguarda mais um bocadinho para mais vocês se irem juntando a nós. Entretanto, vão-se apresentando. Gosto sempre de saber onde estão. Boa tarde, boa noite. Obrigada, Edna. Torres Novas, Bahia, Suíça. Que bom! Estamos espalhados por todo o lado, Lisboa, João Pessoa, São Paulo, Brasil, Lisboa. Que bom, eu sei que para o Brasil ainda é mais cedo, mas hoje, como estamos a fazer ao domingo, espero que tenha sido um bocadinho mais fácil para todos. Abrantes, Ceará, estão mesmo por todo lado. Fortaleza, Brasil, que bom. Angola, ai que fantástico. Almada, Campos do Jordão. DF, não sei onde é DF, mas calculo que seja no Brasil. Natal, Vila do Conde, Portugal, Minas Gerais, Vila dos Cabanos, Barcarena, Brasil, Bahia. Bom, estou a ver que já tinha aqui também a Manuela. Só aguardar só mais um minutinho para mais pessoas se juntarem a nós. Santa Catarina, Minas Gerais, que bom. São João da Madeira, Évora, fantástico. Feijó. Que bom, gosto sempre destes momentos para ter um contacto maior com vocês, que nem sempre temos esta oportunidade, e nos lives é um modo também estarmos um pouco mais próximos de vocês. Brasília. E já temos aqui já bastantes pessoas. Vou só dar... aqui, para quem não sabe, só para vos relembrar, ou para relembrar quem já está inscrito, e para quem ainda não está, que amanhã temos o filme, portanto vão receber, para quem está inscrito, na Sabedoria do Trauma. Vamos enviar um e-mail logo de manhã cedo. Em Portugal eu penso que vai ir por volta das 6 da manhã. Não têm que assistir a essa hora. O link fica, portanto, ativo durante 5 dias, então têm 5 dias para assistir, mas assistam amanhã, porque queremos muito ver os vossos comentários debaixo do vídeo. Podem comentar e vai ser melhor se conseguirmos todos assistir no mesmo dia, porque depois, ao longo dos próximos dias, também vão receber mais e-mails nossos com mais conteúdo do Dr. Gaba Mate gratuito. Então, não é só o filme, portanto, o filme também vai estar legendado em português, e todo o conteúdo que vai vir extra. Portanto, temos algumas entrevistas do Dr. Gaba Mate com outros especialistas, e mais conteúdo de surpresa. Então, fiquem atentos aos e-mails, não só amanhã, mas nos dias seguintes. E quem ainda não está inscrito, podem se inscrever através do link na nossa bio. É completamente gratuito para assistir. Eu só quero também, para algumas pessoas que ficaram confusas porque aparece a opção de compra, portanto essa opção é completamente opcional, não têm que pagar absolutamente nada para este elemento gratuito, para assistirem tanto ao filme como esses bónus. O que aparece é a possibilidade de comprarem um curso com o Dr. Gaba Mate, só para saberem, portanto, a diferença. Portanto, ao pagarem, estão a adquirir um curso, com 8 módulos do Dr. Gaba Mate, e inclui também módulos bónus adicional, inclui também o acesso vitalício ao filme e a outros conteúdo bónus também. É só para esclarecer, para não haver confusão, e saberem que tanto para assistirem ao filme é completamente gratuito, e também todo o material que vão receber ao longo dos próximos dias. Pronto, só para esclarecer isto. E quem não está inscrito ainda se podem inscrever, e como disse, podem ainda continuar a convidar amigos, familiares, porque tanto vai ficar disponível durante 5 dias. Entretanto, eu já tinha visto aqui a Manuela, e aqui convidá-la a entrar.
Manuela, não estou a conseguir enviar o convite, então vou pedir só para pedir para entrar e eu depois só tenho que aceitar aqui do meu lado, porque não me está a aparecer aqui a opção para convidar. Então, tenho que pedir para entrar, para eu conseguir aceitar aqui deste lado. E entretanto mais foram chegando, estou a ver aqui também outras pessoas que foram entrando de outros lados. Ansiosa pelo filme, sim, é muito bom mesmo, muito, muito bom. Acho que se mais pessoas assistissem a este filme, muito, muito importante, não só para nós a nível pessoal, mas para entender como os outros funcionam à nossa volta. E já tenho aqui o pedido da Manuel. Olá! Olá! Boa tarde, Boa Aida, boa tarde, tarde, eu Paty! sei. Olá, está tudo bem? Gratidão por estar aqui, estou tão feliz com ter aceito o convite, porque eu nem sei onde é que encontrei a sua página, mas vi a sua página foi relativamente recentemente e Uau! adorei o conteúdo, adorei, assim, isto é perfeito, como tivemos agora, tanto no tema do trauma. Tenho que convidar a Isso! Manuela porque o conteúdo é fantástico e eu acho tão importante o que vamos estar a falar aqui. Então, gratidão enorme por ter aceito o nosso Obrigada! convite e estar aqui connosco e tirar este tempinho no fim de semana, um domingo. Então, agradeço imenso estar aqui para partilhar este conteúdo tão, 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 tão importante aqui com o nosso público. Paty, obrigada também, eu fico honrada, agradecida, porque é um tema tão incrível, é um tema tão latente que às vezes a gente acredita que só porque a gente não sabe, a gente não tem. Então, esse despertar, né, da nossa consciência através do trauma vai com certeza fazer com que as pessoas busquem mais para serem mais livres. Muito bom, muito importante, sim, é daquelas coisas mesmo que a pessoa pensa, isto, quando se fala de trauma, isto não é para mim, eu não E passei assim por nenhum evento assim muito traumatizante, e então as pessoas não entendem às vezes que há ali qualquer coisa que muitas das vezes precisa ser curada e talvez por causa de certas coisas que não temos ainda a consciência que podem nos estar a atrapalhar a nossa vida sem, pois sem é. sabermos disso, não é? Mas está aqui a especialista para falar sobre isso muito melhor do que eu. Manuel, vou só pedir para se apresentar aqui. Pode pegar qualquer coisa, se precisar de pegar alguma coisa Não, eu primeiro. só estava vendo se estava minha água, estava tudo aqui, tá tudo aqui. Tudo lá, ótimo. Se precisar de ter alguma coisa, não há problema. Aqui Nada os disso. nossos lives são super casuais, é mesmo assim, deixar fluir. Se Amém. precisar de fazer qualquer coisa a meio, não há problema. Aqui o nosso público já está habituado a sermos, gosto mesmo assim, mais casual. Obrigada. Para quem não a conhece, se puder só apresentar aqui, eu sei que é psicanalista, também é autora de um livro, não é? Um livro Isso. best-seller, mas para se apresentar melhor aqui ao nosso público, para saberem o que é que faz sobre o seu trabalho. Perfeito. Então, meu nome é Manuela, eu sou psicanalista aqui no Brasil e eu trabalho já com a psicanálise há um bom tempo e através da psicanálise eu busquei outros tipos de especialização. Então, hoje eu sou sexóloga, eu entendi a importância de trabalhar esse tema dentro dos traumas. Na verdade, um tema super, né, rico e latente dentro do trauma. Muito. E aí hoje eu sou uma consteladora familiar também, trabalho com a medicina germânica, que nada mais é do que associar todas as nossas patologias à doença psicossomática. Então, como a gente associa todos os sintomas de um corpo com base na sua alma, né? Na sua psique, realmente na raiz que nós chamamos de trauma. E foi nessa busca de me especializar que veio o livro que chama Quem é Você? Realmente uma pergunta do meu livro, para mostrar para as pessoas, Paty, exatamente o que acontece dentro da alma dela. Porque eu, como brasileira, nós temos aqui a religião muito latente entre nós, né? Muito fluida. Nem sempre o tema alma era colocado no tema alma. Uhum. Então,
vezes uma mistura do espírito, da parte da espiritualidade com a alma, e o corpo não entendia nada, em que lado ir. Então, o livro Quem é Você, ele veio exatamente para isso, para colocar cada coisinha no seu lugar e a gente buscar os especialistas corretos nessa situação. E onde é que se pode encontrar o livro? Está à venda E online? É possível comprar online? E isso é possível comprar online. Pelo meu Instagram, no link da bio, tem tudo que elas precisam para entrar em contato comigo e eu estar ajudando na aquisição desse livro. Ótimo. E consegue enviar também para Portugal, porque temos aqui metade do nosso público está no Brasil, outra metade está em Portugal. Se não puder, a gente dá um jeito. Ótimo. De forma física. E aí, Paty, eu comecei a buscar dentro da psicanálise ser ainda mais cirúrgica. E esse fato cirúrgico foi trazer os traumas, né? A entender exatamente o que é trauma. Porque, como você disse no começo da live, muitas pessoas acreditam que traumas são eventos muito grandes, são coisas muito impactantes, que são. Mas não somente isso, porque, na verdade, o que mais nos limita são os sutis traumas que aconteceram na nossa vida. E aí eu encontrei o canal de vocês, encontrei o Dr. Gabor, e aí eu comecei a ficar mais ainda por dentro dos traumas. Muito bom, sim, sem dúvida. E assim, você que é especialista vai nos explicar tudinho, mas assim, eu acho que é tão irrelevante porque, como estava a falar, é claro, não podemos tirar um trauma enorme, o impacto que tem na vida de uma pessoa, mas às vezes quando não se sabe, não se tem noção, as pessoas não fazem nada e a vida continua a ficar travada sem a pessoa saber porquê, não é? E tudo começa muito cedo e talvez por isso é que a gente não se lembra e é isso que vamos falar hoje, não é? Ali da infância. Então, o que é o nosso primeiro amor? Explicar, para entrarmos já aqui no tópico, o que é que significa e o que é o impacto que tem na nossa vida? Perfeito. Eu acho que é interessante a gente entender, se você me permitir, a Claro. entender o que é o trauma e o que é um amor. Por quê? Porque já a psicanálise, se eu entrar pelo tema amor, muitas pessoas são leais à forma de amar dos pais. E nem sempre a forma leal dos pais é a forma mais pura. Porque os pais também são vítimas de vítimas. Então, se eu aprendi a amar de forma violenta, eu vou ensinar o amor de forma violenta. Muito a gente trabalha no Brasil a respeito de abusos, de violências domésticas, Paty. Eu vou falar de Brasil porque eu não entendo tudo e você vai agregando aí, tá? Sim, vai ser aqui também. Também temos o mesmo problema e também é um facto muito grande e importante aqui. E aí, quando a gente às vezes vai nos comunicar de forma terapêutica com as mulheres ou com os homens que também sofrem por violência doméstica, mas uma proporção muito menor, eles acham muito comum o que eles passam. E aí você percebe que o que é amor para eles é um ato tão comum de violência, mas que não é normal. Claro. E aí, viver num ambiente agressivo, violento, chulo, um ambiente de mulheres apanhar realmente, se tornou comum, porque essa foi a forma que, desde criancinha, ela aprendeu a amar. Então, tipo, normal eu apanhar, ou as pessoas falarem assim comigo, mas não é. Isso pode ser comum pela forma que você aprendeu, mas não é normal. Então, saber separar o que é comum de normal é identificar o que é amor. Então, esse é o primeiro passo. O que cada um entende por amor. O segundo passo é o que é o trauma. Porque se o trauma não é só eventos grandes, como que eu identifico? O trauma por si, ele é um congelamento do nosso coração. E eu vou falar de linguagem mais popular para ficar mais fácil para a gente entender. É um congelamento do nosso coração pela interpretação que aquele bebê ou aquela criança dá para um evento externo. Então, às vezes, dentro de uma família, dois irmãos presenciaram uma mesma situação, Paty, e cada um teve uma percepção diferente. Por quê? Porque cada coração interpretou de uma maneira. E o que vale é o que você sentiu no momento. E eu, como uma psicanalista, sinto muita tristeza quando eu entro em setting terapêutico e as pessoas não sabem identificar o que ela sente. Porque ela
elas acham que o que ela sente é errado, Paty. Mas não é errado, é o que ela sentiu. Exato. É uma desonra eu sentir isso. Não é uma desonra, é o que você sentiu. Significa que nossos pais, literalmente, quiseram gerar isso em nós? Não, não necessariamente. Não necessariamente ele quis gerar um trauma de rejeição, de abandono, de situação abortiva. Às vezes não foi a intenção, mas foi a interpretação daquele bebê. Então, o trauma, ele fica como se fosse no nosso coração pequenas ilhas, montinhos de terra rodeados de água. Esses montinhos de terra são nossos pequenos eus. E por isso que eu pergunto, quem é você? Porque quando chega na idade que eu tô com 40 anos, eu tenho 2 filhos, sou casada, eu falo, quem sou eu nessa história? Porque dentro de mim tem vários pedacinhos, várias ilhas de Manuela, cada uma num mapa de trauma. De uma separação de pais, de uma tentativa de aborto, enfim, e várias outras coisas que eu vou dando exemplo no meio do caminho. Então, se eu juntar o trauma com o primeiro amor, nada mais é que, desde o ventre da nossa mãe, a notícia do parto, da gravidez, gera ali um amor. Um amor que aquele bebê, Paty, espera unicamente da mãe e do pai em ser gerados. Em ser gerados em amor e ser gerados em proteção e nutrição, porque é o que o bebê precisa. Exato. Ser protegido ali, ser nutrido e ser amado. E aqui você já traz o primeiro mapa do trauma do primeiro amor. Quais foram as circunstâncias que os nossos pais vivenciaram no momento em que souberam da nossa gravidez? Muitos pais em situação de risco, em separação. A gente fala que no Brasil, mães solos, né? Mães que os pais, as crianças não quiseram assumir a gravidez. Falta de dinheiro, falta de emprego, violência doméstica. Todos esses fatores fazem com que o bebê tenha uma percepção no ventre de uma ruptura do primeiro amor. Será que minha mãe realmente me queria? Porque toda vez que ela lembra que tá grávida de mim, o útero contrai, o líquido amniótico esfria e a sensação que ela tem é de rejeição. Muito interessante. Não faz muito sentido? Muito mesmo, muito mesmo. Que a gente pensa que o bebê, portanto, não tem ainda consciência nessas idades, não é? Muitas pessoas acreditam e que só mais tarde, talvez a partir dos 3 anos, assim, começam-se a perceber da realidade que está à volta. Mas não é o caso, não é? Como estás a explicar muito bem, é logo desde aquela altura de também tudo o que a mãe está a passar e a sentir que está a interiorizar já dentro do bebê nesta altura. E aí, isso que você falou é muito pontual e incrível. Por quê, Paty? Porque o nosso coração tem neurônio. E os neurônios que são responsáveis pela memória. E qual é o primeiro órgão que a gente ouve do bebê quando descobre que está grávida? Coração. Por quê? Porque é do coração. Nunca esqueça isso, vocês que estão assistindo. Se vocês levarem essa frase, eu acho que leva para a vida toda. Parte do coração nossas decisões e não do intelecto. Do intelecto, eu posso ler todos os livros, me preparar, encher, fazer todos os tipos de curso da vida, Paty. Mas se não descer daqui para cá, as decisões partem do trauma. Quantas mulheres e homens que estão aqui que, sabendo o que deveria fazer, faz diferente? Por quê? Porque está aqui mentalmente, porque a nossa mente mente, né? Não devo trair meu marido, sou uma mulher casada. Mas aqui dentro, eu busco ser aceita, mostrar o meu poder, mostrar que é adrenalina. Então, as decisões partem daqui. Por quê? Porque o coração tem neurônios e ele tem essas memórias desde o ventre da mãe. E foi interessante que ontem, uma moça, no aniversário que eu estava, disse assim, mas Manuela, você está falando de regressão? Não, eu não estou falando de regressão. Eu estou falando de comportamentos hoje atuais, Paty, que demonstram as nossas memórias da infância. Nossas memórias de lá. Eu estou dizendo que os nossos próprios comportamentos mostram
para os especialistas, como por exemplo o próprio Dr. Gabor, quantas consequências tem uma percepção de um bebê gerado como trauma, de qualquer pessoa, né? Não precisa ser necessariamente de um bebê, mas aqui falando nesse sentido, porque o nosso coração tem memórias. Faz Fantástico. sentido? Faz muito, 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 muito sentido. E as pessoas às vezes não ouvem logo aquela primeira mensagem, a primeira que vem logo do coração, e o cérebro depois começa e começam mais a ouvir o cérebro do que propriamente aquele primeiro impulso, não é? Aquele primeiro instinto. Maravilha mesmo. E como é que depois faz esse trabalho de chegar lá e de conseguir ligar esses pontinhos e identificar de onde é que vem esse trauma? Portanto, isso já é o trabalho da psicanálise. Como é que é feito esse processo? Se é preciso trabalhar com uma terapeuta, não é? Com uma psicanalista, se é algo que a pessoa consegue também identificar com alguma introspeção. Como é que funciona? Ótima, perfeita pergunta. A primeira coisa que a gente tem que saber é ter consciência de como a gente funciona. O problema, Paty, é que desde pequenininho nós somos ensinadas que existem emoções boas e ruins. E quando eu sinto uma emoção ruim, eu não sou de Deus, eu vou para o inferno, eu sou uma pessoa desumana, eu não tenho caráter, e assim várias justificativas que nós damos. Mas as nossas emoções revelam aonde está a nossa dor. Uhum. Então, quando eu olho para a Paty e eu invejo a Paty, não é para eu reprimir a minha emoção, mas eu perguntar para mim mesmo o que é que desperta em mim uma emoção tão tóxica pela Paty. É Porque toda a gente prestar atenção a tudo o que acontece, a todas as sensações, não é? isso, todas as reações do seu corpo, e não reprimi-las, exilá-las, como a gente fala, mas perguntar. Poxa, porque a Paty, em pleno domingo, consegue fazer uma live 8 horas da noite. Eu já estou de pijama reclamando que amanhã é segunda-feira. Então, você começa a perceber quais são os gatilhos que fizeram você sentir aquilo, porque aquela sua emoção nada mais é de uma resposta dessa ilha, dizendo, você já sentiu isso antes, e isso me gerou. Vou te proteger, e gera aquela emoção. Então, todas as vezes que eu entro em terapia, Paty, às vezes eu pergunto assim, tá bom, o que você sentiu naquele momento que aconteceu isso? Ah, sei lá, mas... E começa a contar uma história. Aí eu falei, não, eu quero uma emoção. O que você sentiu? Nojo, tristeza, alegria, raiva, medo, repulsa. Porque as pessoas não sabem dar nomes às suas sensações. Faz sentido? Então, Muito, assim, a muito. primeira coisa que a gente tem que perceber é ter consciência de como a gente funciona. Porque quando eu funciono, eu sei que aquele gatilho me tira do meu eixo. Então, é o tempo para eu pedir para o meu marido me deixar em silêncio, para os meus filhos deixarem eu refletir o que está acontecendo comigo. Porque se eu exilar, aprisionar aquela emoção, no próximo gatilho ela vem com mais força. E por isso que temos pessoas adultas com uma psique de criança. Porque desde criança foram tão reprimidos nas suas emoções que quando chega agora, explodem parecendo uma menina. Parecendo uns meninos no relacionamento, cuidando de dinheiro. Verdade. Então, quando eu tenho um nível de consciência de como eu funciono e o que pode estar por trás daquele comportamento, vai para o segundo passo, que é agir em relação a isso. Então, se eu pudesse criar uma linha do tempo entre o trauma do primeiro amor, que ele vem da descoberta do parto, da gravidez, do próprio parto. O próprio parto é a primeira sensação física que o bebê sente, Paty, de um rompimento. Que é uma quebra de simbiose maior do que o parto. Ambiente seguro, quentinho, cheio de nutrientes, não dá pra fazer absolutamente nada. Deve ser, exato, muito traumático. Muito traumático. Os meus 2 filhos vieram de cesárea, não foram parto normal. De uma certa forma, ainda há uma violência um pouquinho maior, porque eu que ditei, né, a data, a forma que ia ser, não foi de forma natural. Mas ok, para mim tá tudo certo isso, a gente supera isso na terapia. Exato.
E ali há outro trauma. Muitas mães têm eclâmpsia, ok? Eclâmpsia para vocês também? Sim, 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 sim. Aumento de pressão na hora e às vezes quantas mortes existiam há tempos, né? Hoje nem tanto. Uhum. Na hora do parto. Quantas crianças vão para uma UTI logo após o parto, por uma necessidade física, por uma necessidade é, da prova que a criança precisa ali, né? Pensa, o sol não tem mais o da mãe, o mesmo calor, não tem aquele contato. Por isso que hoje muitas das UTIs são humanizadas, né? Para a mãe ficar ali segurando o bebê, para não romper, para não ter essa simbiose rompida muito bruscamente. Então, mais um trauma. Tem paciente que às vezes a gente fica tentando entender os objetivos daquela dor que ela carrega, daquele trauma que ela traz. Aí às vezes eu pergunto, você tem informações sobre o seu parto? Hum. E aí a gente às vezes consegue de forma muito cirúrgica na causa, porque é um dos lugares de trauma. E depois a gente tem essa quebra de simbiose literalmente com pai e mãe. E aqui é onde estão as maiores dificuldades do ser humano, porque muito deles acreditam que estar conectadinho com o papai e com a mamãe, Paty, é amor. Hum. Mas é aquilo que eu falei no começo. O que é amor para você? É percepção, não é? É como a gente identifica. Isso! Aí se torna uma obsessão, você fica ali, você não tem o seu lugar no mundo, você tem medo de voar, você tem medo das suas responsabilidades e toda hora tá agindo como uma criança, numa infantilidade, porque não consegue romper esse amor com pai e mãe. E aí que começa muitos dos desafios, eu acredito, de muitos casamentos, de muitas relações com o dinheiro. Às vezes você pega problema com o dinheiro, é só você ver que parece crianças cuidando. Porque dinheiro gosta de gente grande, né? Exatamente, mas é muita verdade. E é necessário identificar o trauma, é necessário conseguir chegar lá e descobrir de onde é que certos comportamentos surgem, ou basta fazer uma terapia e trabalhar no sintoma, no que se está a passar, nos padrões, ou é mesmo preciso ir ao ponto de identificação, que seja o parto, que seja a relação com os pais, é preciso chegar lá e identificar isso? Tá. Uma das meninas, uma pessoa escreveu aqui, Paty, é muito legal que ela falou, que ela escreveu que um dos traumas do parto é o abuso obstétrico, né? Do próprio médico. Isso também. Eu só não quis levantar essa polêmica, E sim, porque não pode falar. a gente não vai poder tratar tão especificamente, mas sim, muitas mulheres são abusadas e o bebê também. Não abusado sexualmente, Sim, tá? Também tem, mas assim, existe um abuso ali também, realmente no momento obstétrico, que muitas crianças sentem e partem e tem consequências até hoje. Por que que eu acredito num acompanhamento, Paty, de um profissional? Porque nem sempre nós temos uma cuidar da psique, da alma, não é uma linha reta. Não é uma coisa descobrir, encho o tanque do carro, agora eu continuo indo. Não é bem assim. E essa volátil que a nossa alma acontece, ter esse acompanhamento terapêutico faz com que você entenda os seus picos e vales para você realmente trazer um novo significado para a dor, porque esse é o maior objetivo. É trazer um novo significado para aquilo que você vivenciou. Olhar para aquela dor e entender que é o tema, acho que de amanhã que você vai trabalhar, que eu não vejo hora. Por que que aquela dor pode te trazer um crescimento? Porque já aconteceu. Não tem como voltar atrás. Então, se eu pudesse trazer como pontos, a alma não trabalha assim, mas às vezes fica só um pouquinho mais claro, mas eu descubro o que eu tenho, eu vou ter que agir, decidir agir para mudar o significado disso. E aí nós vamos precisar desse acompanhamento com muita paciência, porque às vezes são padrões de 40 anos. Às vezes são padrões, Paty, de 50 anos acreditando nessa maneira. Sabe aquela coisa, minha mãe tem diabetes, minha avó tem diabetes, eu também tenho diabetes. Como você pode descobrir que a diabetes é psicossomática, exato. é uma necessidade de pertencer ao seu clã, pertencer, e você aceita aquilo como uma verdade,
mas ela pode não ser genética sobre sua vida quando você assim entende. Portanto, muito, muito importante. Também acontece muito com a obesidade, de famílias que a família toda tem obesidade e não tem só a ver também com os hábitos alimentares daquela família, mas também aí muito frequente mesmo. Muito Faz importante. sentido também, Paty? A Cristina está aqui a dizer, a minha mãe conta que achou que ia morrer quando nasceu. Se isso, o que é que isso pode refletir em mim? Perfeito. Tanto as sensações de morte no parto, como mortes de irmãos gêmeos, como abortos que os nossos pais vivenciaram. Tanto, não importa se foi provocado ou de forma natural. Essa energia de morte, ela fica dentro do nosso sistema, da nossa psique. Provavelmente, essa moça que perguntou sobre a morte, em algumas coisas da vida dela, parece que realmente ela está enterrada. Por quê? Porque é como se ela tivesse uma dívida com a mãe dizendo: "Ah, ela quase morreu por minha causa, então agora eu também morro para falar, mamãe, tô com você." Às vezes a vida profissional, às vezes a vida do relacionamento, com os filhos, qualquer área da vida dela, ela sente que tá morta, que não flui. Até vai num determinado ponto, mas ali fica estagnada. Por quê? Porque tem uma lealdade dentro do nosso coração que é pertencer. Não tem como a gente fugir disso, Paty. Todo ser humano quer pertencer. Mesmo que esse ambiente seja tóxico, como o ambiente de violência que a gente falou no começo. Então, como que eu faço para pagar a dívida, se assim eu pudesse? Porque a gente nunca vai poder pagar nada para os nossos pais o que eles fizeram, porque eles deram a vida. Nada do que um filho possa fazer paga o que um pai fez, que é a vida. Então, para eu ter uma sensação de pagar a dívida, eu morro também. Ou eu passo por situações de quase morte para falar, mamãe, eu vou até aqui, porque é até aqui que você veio. Então, se eu for mais que isso, é sacanagem com você que quase morreu por minha causa. Muito interessante. Isso tudo acontece de uma forma que, se a gente pensar com uma mente consciente, nada de assim, mas não posso, eu não quero isto, não é? Mas tudo acontece de forma tão automática, Não é? sem nós nos apercebermos. E quando se começa a ganhar consciência destes factos, qual é o primeiro passo para a cura? Como é que se pode, tanto na psicanálise ou qualquer outro método, eu acredito que existam métodos diferentes e cada especialista vai trabalhar de uma forma Isso. diferente. Uhum. O que é que você recomenda? Perfeito. Eu recomendo a gente nunca na vida parar de buscar ou ter medo de descobrir o que causa alguns comportamentos em nós. Eu mesmo já tendo estudado, acompanhado vocês, o Dr. Gabor, eu não vejo a hora de ver o filme. Porque eu tenho certeza que em algum insight dali vai trazer para mim uma situação como tipo, é isso. Exato, uma luzinha que se acende assim. Luzinha, sabe aquelas perguntas que você fala assim, não é possível que eu tô fazendo isso de novo, não é possível que eu tô vivendo isso de novo, não é possível, aquelas repetições que a gente sempre fala. Esse é um grande sinal que tem alguma coisa oculta na nossa alma. Uma vez que eu sei o que tem oculto, busque uma ajuda terapêutica. Busque um curso. Vocês têm também algo que traz muito isso, né? De passo a passo. Isso é muito importante. Porque não adianta só... Quer dizer, é muito importante eu saber, mas o que eu vou fazer com o negócio que eu sei? Exato. Quanta coisa... Eu sei como investir na bolsa de valores, mas se eu não investir, só perdi tempo. Eu sei como fazer uma dieta, mas eu não faço e tô ficando, tô morrendo por causa do excesso do peso. Saber não agir é a mesma coisa que não saber. É verdade. Porém, se tratando de alma, eu acredito que hoje nós precisamos de acompanhamento, Paty, para que a gente não se perca na jornada. Aqui a gente tem uma frase muito clichê, deve ser aí também, que a gente fala que entre a lagarta e a borboleta, eu não preciso de milagre, eu preciso de processo. Por quê? Porque Deus já criou a lagarta para virar uma borboleta. Ela só precisa respeitar o processo dela para chegar lá. Já tem coisas na nossa vida que precisa de um milagre, que precisa desse mundo espiritual sobre nós.
Mas quando eu estou dizendo do trauma, eu estou dizendo de um livre-arbítrio que Deus deixou para nós. Descobrir a nossa fragilidade, pegar ela para nós e resignificar como algumas pessoas trouxeram aqui. Eu queria trazer algo para vocês. É que eu tô falando, como às vezes eu não sei alguma coisa de Portugal ou Brasil, mas se Não, você tiver, fala à vontade. tem Vai tudo ser muito. Vai tem ser muito. uma série na Netflix que chama Coração Marcado. Hum, Esse Coração Marcado é sobre tráfico de órgãos, né? Então, um crime que tem na Colômbia, mostra lá o crime, que as pessoas escolhem o coração para o seu ente querido, o tráfico vai lá, mata a pessoa e põe em faz o transplante. E aí, o interessante da série, pá, é que eles contam a memória que tem no órgão, que é o que nós acreditamos. Nós acreditamos na memória. E aí, enfim, a protagonista se envolve com o marido da moça que foi morta, aí tem toda uma história lá interessante. E tem o criminoso, que era um marido psicopata, extremamente narcisista, que pede a morte de alguém para salvar a própria esposa. E só que são comportamentos narcisistas, não são comportamentos normais. claro. E conforme ele está conversando com a esposa, ele fala assim: eu fiz tudo isso por você. Hoje eu sou um assassino por causa de você. Porque eu te amo tanto que eu tô fazendo isso com você. Ou seja, a pessoa que está ouvindo, e preste atenção quando se vocês quiserem assistir, talvez vocês falem assim: é verdade, ele fez isso por ela. A gente cai no drama e na dor do outro, pá, nesse nível de achar que realmente o crime ele fez por ela. Não, o crime ele fez pela psicopatia que ele tem pelo outro. Claro, isso apesar de ser, portanto, numa série, mas aplica-se a muitas coisas na vida de que acontece entre relacionamentos, entre pais e filhos, e é muito, muito relevante. Você entende? E aí o que acontece? Eu tô assistindo a segunda temporada, é um pouquinho grande, deu, meu Deus, o que tem por trás desse moço? Porque tem séries hoje que trazem muito ele na infância e o que ele se tornou, né? Uhum. E esse não, isso acaba focando muito no tráfico mesmo. E, Paty, nos 10 últimos segundos para acabar a série, ele pega um porta-retrato, olha para a mãe dele e fala assim: por que você me abandonou? Por que você fez tudo aquilo comigo? Uhum. Agora, a Camila me abandonou também, que é a moça que ele fez o transplante para ela, né? Por ela. E aí é o detalhe que eu, como psicanalista, vejo. Por trás daquele adulto tem uma criança muito ferida. É para justificar um crime? De maneira nenhuma, por favor. É só para vocês entenderem que por trás de todo comportamento carrega uma dor. Nesse livro tem uma frase que fala assim, Paty: não julgue o adulto que eu sou, sem antes entender a criança que eu fui. Então, é muito interessante você ver que um ser humano se tornou aquilo por causa de pequenas ilhas dentro dele, de pequenos traumas. E enquanto ele não olhar para a dor dele e querer enfrentar a simbiose com o pai e com a mãe, porque esse homem ele está preso à mãe ainda, a dor da mãe. E mesmo, sinto muito a informação que eu vou trazer agora, mesmo nós sendo 50% do pai, 50% mãe, 80% dos traumas causados nas crianças é pela mãe. Por quê? Porque Mas é verdade, porque isso é logo desde a altura em que, com a criança, logo dentro do ventre, isso tem logo um impacto de tudo que a mãe sente, não é? Logo desde muito, muito, muito cedo. E também como a mãe depois reage a tudo o que acontece à sua volta. Não é mesmo que existe no caso de um divórcio, outras coisas também, uma mãe que mantenha mais a calma, uma mãe que haja de também entre em desespero, tudo isto vai afetar mais a criança, não é? exato. É tudo que uma criança passa do ventre da mãe até os 7 anos, que a gente considera a primeira infância, ele dita esses gatilhos que a gente fala depois de adulto. Então, é ali que ficou fixado, Paty, uma memória no nosso coração de dor. Então, por exemplo, eu quando criancinha, quando a gente é criança, a gente não tem essa parte do cérebro desenvolvida, que é o córtex frontal, a parte racional do ser humano.
a gente só fica com o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Então, imagina um bebezinho, a gente lá, a criancinha brincando na escola, a mãe atrasa para ir buscar a gente na escola. Ou furou o pneu, pegou um trânsito, aconteceu algum fato que ela chegou um pouquinho atrasada. Para aquela criança que viu todos os amiguinhos ir embora e só ficou ela na escola, ela pensou: minha mãe me esqueceu. Minha mãe me abandonou, o que vai ser de mim? Por quê? Porque ela só tem emoção, ela não tem tipo assim, será que acabou a bateria? Será que meu pai pegou um carro? Não, ela não pensa, porque ela não tem isso. Ela só sente. E aquele medo que ela sentiu, aquela insegurança que ela sentiu, de repente a mãe chega. O que que acontece? Nada. Ela continua a vida dela. Mas fica lá. Aí a Manuela, que é essa criancinha, vai para Portugal conhecer a Paty. E quando eu estou voltando para o Brasil, meu marido atrasa para me buscar no aeroporto. E eu ligo, ninguém atende, o celular tá dando caixa postal. O que acontece com a Manuela? Ativa esse gatilho dizendo abandono. O meu corpo começa a sentir as mesmas coisas que aquela criancinha sentiu na escola. Ela esqueceu de mim. Ele não vai vir me buscar. Será que ele estava com outra? Será que ele lembrou de mim? Não, ele não lembra mais de mim. Acho que ele não vai mais me querer. Ai, ele deve estar com uma amante. E aí a nossa cabeça começa a produzir todos os mecanismos de reação que aquela menininha sentiu. Por isso que eu digo, é a hora de você ir falar assim: peraí, Manuela, para. Vamos lá, chega. Você tem 40 anos, você não tem mais 7. Pode ter furado o pneu, vamos sentar aqui, vamos tomar um café, vamos ver se a gente consegue falar com alguém, para ver se ele já saiu de casa, para entender. Então, assim, óbvio, eu dei um exemplo muito simples, mas para vocês entenderem que... Isso é começar a ter esse aumento da consciência, e quando a pessoa começa a conhecer e a se estudar cada vez mais, começa a ter essas percepções. E mesmo que aconteça essa primeira sensação inicial de pensar assim, se o seu marido não lhe fosse pegar no aeroporto, mas depois para pensar, respira, não é? Começa a fazer mais esse trabalho de autoconhecimento, e que, pronto, muitas pessoas que ainda que não o fizeram, e estamos sempre a descobrir mais, cada vez mais. Eu acho isto tão fascinante e tão importante. Estava só a ouvir aqui, tanto muitas pessoas têm comentado, porque este tema acho que toda a gente ficar, porque todos nós vamos ter alguma coisa, e todos nós somos humanos e passamos, e mesmo que os nossos pais não tenham tido a intenção, como você falou, mas que vai-se aplicar. Uma das meninas falou, Paty, sobre ficar muito doente, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque a doença, para muitas pessoas, é um gatilho de amor. Lembra no começo, o que é amor para você? Existe uma frase que a gente fala muito por aqui, que fala assim, ó: quem ama, cuida. Essa é uma frase de trauma. Por quê? Porque você acredita que você só consegue demonstrar amor cuidando de alguém. Então, quem você atrai para você? Pessoas doentes. Se eu atrair pessoas doentes, eu vou cuidar delas. E se eu cuidar delas, eu demonstro amor. E se eu sou até uma pessoa sozinha, eu encontro gente doente para ajudar. Sou solteira, sozinha, não quero nada, tô feliz da vida. Vai pro trabalho, amigos doentes. Vai fazer uma viagem contra a gente doente. Por quê? Porque a raiz do amor dela é cuidar. E cuidar sendo doente. Então, talvez a sua forma de ficar muito doente é para se sentir amada. Por quê? Porque aí você doente, sua mãe vai olhar para você. Se eu ficar doente, minha mãe para de olhar para o papai, para outra irmã, para alguma outra coisa e cuida de mim. E aí eu sinto amor. Então, o amor está ligado ao ficar doente, ao estar doente ou ser doente, né? Faz todo sentido, e começarmos a prestar atenção a estas coisas tão importantes. No aspecto, tanto o Dr. Gabor Mate também fala da infância dele, que foi daí que ele começou depois também a querer se curar ele próprio, que foi para este trabalho de ele ter sido abandonado, ou sentiu-se abandonado pela mãe, que entregou a amigos, porque ele estava numa situação de guerra. Então a mãe estava-lhe a salvar. Ele estava na Hungria, portanto, que ele depois foi para cá, mas naquela altura ele nasceu na Hungria durante... Portanto, e ele acredito que ele é de descendência judaica, e a mãe, para o salvar, entregou ele em bebé
e teve que o abandonar. Então, para aquele bebê, ele sentiu o abandono. A mãe só lhe estava a querer salvar a vida, mas a interpretação dele como bebê, e daí vem a origem, tanto dos traumas dele próprio, que ele fala muito sobre isso e que começou a ter esse processo já bastante mais tarde, não sei com que idade exatamente, mas já com uma idade avançada, e é isso que também lhe trouxe a fazer esta busca de conhecimento. E é mesmo isso que estavas a falar, da interpretação, porque apesar da mãe lhe querer salvar a vida, como criança ele não sentiu isso. E é nós sentimos o que é que se está a passar. Eu só ler aqui alguns comentários também, mas pode ir falando. Paty, eu ia falar também que a gente está dizendo muito sobre as memórias da nossa psique, da nossa alma. Mas o nosso corpo, ele também carrega memórias. A gente fala memórias celulares. Então, isso que você falou do abandono, eu tenho uma paciente que ela é adotiva. Então, a gente não tem muitas informações do parto e das situações. Mas ela sente como se ela tivesse uma corda no pescoço o tempo todo. Memórias que eu não posso garantir, mas talvez de um cordão umbilical. Mulheres ou homens também que passaram por abusos sexuais carregam no corpo memórias celulares. E aí, Paty, quando o marido toca em áreas do corpo que foi tocada por um abusador, ela tem nojo, ela tem repulsa. Paty, quantas mães não conseguem amamentar seus filhos porque tem no seio memória de dor, de abuso? Sente que isso aqui tá sujo, sente que isso aqui é nojento. Por quê? Porque está no inconsciente. Nunca esqueça, vocês que estão assistindo. A nossa mente consciente é 10%. Ela que conta nossas historinhas pra gente. Ela que conta assim, não, eu quero ser rica, eu quero ser magra, eu quero estudar o curso do doutor, vou assistir o filme todinho. Mas quantas pessoas que começam a assistir, às vezes, alguma série que mexe tanto do inconsciente que para. Tá assistindo alguma coisa que não consegue, vai só até ali. Por quê? Porque é o limite da alma. Então, há memórias em nosso corpo também que comete. Então, quando você fala dessa paciente, dessa história de ter deixado, às vezes ela tem memórias no corpo. Todos os nossos 5 sentidos despertam em nós os gatilhos de dor. Exato. Aquela música que a gente ouvia lá, sei lá, imagina ela, às vezes a gritaria, os barulhos, ela tem essa memória. Às vezes ela não gosta de ficar em lugares muito barulhentos. Ah, frescura isso. Ou será que ali dentro carrega uma dor? Sim, às vezes é uma música que a pessoa sente tristeza ou agonia ou alguma coisa e não sabe o porquê, não se lembra de ter ouvido aquela música, mas tem essas sensações, não é? Eu estava a ver aqui o comentário da Saberana a dizer, nossa, quantos gatilhos a serem descobertos, e isso é muito importante, não é? Porque assim, às vezes basta assim um live como este, basta a pessoa parar para analisar e qualquer coisa assim desperta. E é isso que estavas também a falar há um pouco atrás, de que ou assistir a um filme ou estar agora a ouvir um live ou qualquer coisa que pode trazer acima esse conhecimento, fazer a pessoa parar. Às vezes nem é parar para pensar, às vezes só sobe, não é? E surge assim. Opa, já que legal. Essa Soco Fonseca disse que lembrou do cheiro do manjericão, sentiu o cheiro do manjericão agora e lembrou da infância. É exatamente isso. Isso, e também pode ser no positivo ou também no negativo, às vezes com um cheiro fazer lembrar de algo negativo. Esta linha de raciocínio. Opa, a Bernadette. Assim, mais importante para responder. A Bernadette está a perguntar, e quando a pessoa não tem quem cuide, quando doente, mas mesmo assim mostra o amor cuidando? Ela não tem alguém para cuidar, mas demonstra cuidando? Diz, e quando a pessoa não tem quem cuide, quando doente, mas mesmo assim mostra o amor a cuidar. Está a dizer que não tem ninguém que cuide dela própria quando está doente, mas que mesmo assim mostra o amor aos outros a cuidar. Ah, sim. A gente tem que entender uma coisa. A gente não está aqui para negligenciar o cuidado. Nem do outro e nem o seu. E o que é muito importante para essa pergunta dela é entender o seguinte, Paty. Nós fazemos a coisa certa com a intenção errada.
Hum. Então, cuidar é certo. Eu não vou deixar meu marido passar uma necessidade, minha mãe. Só que qual a intenção que eu cuido? Eu cuido para ser melhor que minha irmã, para ser notada por ela, Hum. para mostrar, nossa, olha como ela é boazinha, ela deixou o domingo dela só para vir aqui. Ou eu cuido dela ou de mim mesmo, porque eu sou uma pessoa generosa, uma pessoa de coração bom e não vou deixar ninguém passar por isso. Exato, exato. Sempre pergunto, eu estou fazendo a coisa certa, mas com qual intenção? Porque a intenção é a que vem do inconsciente. Hum. E às vezes as pessoas estão sempre à espera de fazer alguma coisa para receber algo em troca, Isso. de volta. E quando não recebem, e depois é um ciclo e voltam sempre a repetir esse padrão. Já estamos aqui quase uma hora. Eu agradeço imenso esta Estou tua adorando, meu Larissa amor. está a perguntar, e as memórias da traição, como se traduzem? Portanto, eu calculo que esteja a falar de traição tanto dos pais, talvez na infância. Como é que isto se Sim, pode o traduzir? bom o bom não, né? A traição é a quinta dor existencial de uma mente, né? Essa dor, ela acontece entre ali, de 5 a 7 anos. Que Freud, que é o pai da psicanálise, explica para nós como complexo de Édipo. Então, como é um tema muito mais complicado, eu ia falar para quem fez a pergunta, estudar um pouquinho sobre isso, o complexo de Édipo. Por quê? Porque ali explica que a criança, ela tem uma relação de empatia da sua sexualidade, não do sexo, Uhum, pelo sexo oposto ao que ela tem, independente da busca de gênero. uhum, Se eu sou uma menina, eu olho para o meu papai. Só que o papai está olhando para a mamãe, não está olhando para mim. uhum, E nessa competição, como uma criança, a criança perde. Ou era para perder. uhum, Porque se a criança ganha, ela está em simbiose com o pai até hoje, casada com o pai. E uhum, às vezes não tem como vir um marido porque ela está casada com o pai. Nessa busca, muitas vezes o pai faz essa simbiose, essa corta, através de uma traição com uma amante, por exemplo. E aí, ou o inverso, né? Ou o menino com a mãe e a mãe com uma traição. Ou seja, ela carrega em si que o amor trai. Não tem problema o amor trair. E aí ela busca sempre relacionamentos de pessoas que traem ela assim como o papai traiu. Porque se minha mãe, que é a minha mãe, que tem o olho do meu pai, aceita isso, você acha que eu não vou aceitar? uhum. Vou aceitar também, porque daí eu tenho o olhar do meu pai. Então, estudar um pouquinho o complexo de Édipo é interessante porque talvez traga mais reflexões sobre a dor da traição. Fantástico. E o inverso é Eletra, não é que se chama? Se eu não estou Electra, é isso, é isso o mesmo. inverso. É isso. Temos aqui imensos comentários, mas claro, íamos estar aqui muito, muito tempo e eu acho isto tão fascinante, mas se calhar vou dizer às pessoas, para quem não a segue ainda, para seguirem aquilo, porque tem muitos vídeos sempre, eu tenho está constantemente a pôr vídeos e cada vídeo que publica lá na sua página do Insta é informação tão importante e acho tão interessante. Então, quem não segue a Manuela, que siga a página dela, é fantástica. E também tem lá toda a informação sobre o livro. E a terapia faz também online, portanto a psicoanálise também trabalha online. Pode, Isso. em Portugal, pode também marcar para fazer terapia com você? Nossa, vou amar cuidar de vocês. Inclusive, Paty, o fato de estar fazendo uma live com você traz para mim uma inclusão daquilo que eu acredito do meu sangue. Porque eu não sou Manuela à toa, então eu tenho um pai legítimo português, Ah, meu marido também é legítimo português. ah, Nós temos uma cultura e uma ascensão cultural muito forte na minha família. E ter você hoje, né, fazendo isso, é uma demonstração de inclusão, daquilo que realmente eu acredito, dos meus ancestrais, dos meus parentes, né? Que lutaram para que eu estivesse aqui até hoje, não é? ah, Então, obrigada por isso. Eu tenho certeza que você não sentiu à toa. Eu acho que é além do que nosso coração pode explicar, não é? é isso a falar. Eu encontrei a página e eu tive assim, eu tenho que convidar a Manuela para o live. Eu gostei, foi aquela coisa assim, eu todos os dias
passo por imensas páginas de conteúdo, mas é aquela coisa, quase o universo traz, não, tenho que convidar a Manuela. É, O conteúdo é fantástico, claro que é também pelo o seu talento e todo o que põe, consegue-se também sentir quando sim. coração e a pessoa faz um ótimo trabalho. Mas também foi assim, houve qualquer coisa a dizer. Às vezes é o universo também que junta as pessoas, é isso. E aí, depois da pandemia, os atendimentos eles passaram a ser praticamente online, porque todo mundo ganha tempo, todo mundo facilita para todo mundo. Então, hoje meus atendimentos são todos online. Lá pelo link da bio também tem o meu WhatsApp. Eu vou amar mandar meu portfólio para vocês conhecerem. E o que você precisar, Paty, para que tanto esse vídeo ou todo esse trabalho que você faz de alma seja alcançado, eu estou à disposição, porque quanto mais o ser humano for livre, mais tiver consciência, mais livre ele vai ser. Exato. Gratidão, gratidão por tudo e sim, é tão importante. Eu gosto de fazer estes lives também porque cada vez trazer mais a gente, sim, estamos também, oferecemos cursos em que as pessoas podem comprar, mas todo através destes lives, de todo o conteúdo que apresentamos, de pessoas incríveis como você e todo acesso hoje em dia a informação e a aprender e começar, e como falaram ali, que só de estar a ouvir este live que despertou. E às vezes basta qualquer coisa, basta assim um pouquinho, só para despertar a consciência em alguém, ou ir procurar mais, ou ir procurar ajuda. Às vezes basta, às vezes a pessoa vai procurar, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai continuar a assistir conteúdo semelhante, ou procurar a ajuda de tanto uma profissional. Mas é isso, é muito importante irmos espalhando este conhecimento. Então, e a mãe, eu acho que eu própria tenho tanto, podia fazer 1000 perguntas, porque tenho muita curiosidade sobre isto e Obrigada. acho que A gente marca outras, né, Paty? Se marcar sim, Deus... com certeza que vamos marcar sim, com E certeza. amanhã eu vou estar conectadinha com você, porque eu também acredito muito no tema de amanhã e eu quero aprender com Que vocês. bom, que bom. E também temos que ter cá presencialmente em Portugal também. Aí sim, aí eu gostei de vez. Bom, que bom. Nós, através da Unity, ainda não estamos a organizar eventos ao vivo em Portugal, mas assim que for, está convidada. Com certeza. E estimulo você a fazer isso, porque a ambiência nos ajuda a revelar nossos traumas, né? Né, Sem Paty? dúvida. Então, se precisar de um empurrão, tô aqui. Isso. Obrigada. Gratidão por tudo e gratidão a todos que aqui estão e que Sim. connosco. Espero que este live tenha certeza que ajudou, e quem vai ver também a gravação. E vou só, para quem entrou depois, deixar aqui um lembrete que amanhã começa o filme. Começa não, portanto, sim, começa de uma certa forma, porque podem continuar a ver, quem não tiver a oportunidade de assistir amanhã, o filme do Dr. Gabor Mate, A Sabedoria do Trauma, fica disponível amanhã, está com legendas em português. E podem ver ao longo dos próximos 5 dias. Mas, além disso, também vai haver mais conteúdo, entrevistas do Dr. Gabor Mate com outros profissionais, e vai ser conteúdo extra ao longo da semana. Então, fiquem atentos ao que vamos publicando, aos conteúdos, aos vossos e-mails, porque há muita informação importante para vir. E quem quiser adquirir o curso e o pacote completo, acesso vitalício a tudo, ainda está disponível, portanto, ao preço do Early Bird, ou seja, Early Bird, que é, portanto, a um preço mais, assim, a partir da manhã ainda está com o preço de desconto, mas até hoje à noite ainda é possível adquirir por 97, a partir da manhã é 127. Então, quem quiser, Não. isto não é para assistir ao filme, o filme é gratuito, todo o conteúdo é gratuito, e se só assistirem ao conteúdo gratuito vão aprender imenso. Quem quiser aprofundar pode adquirir o curso, mas é opcional. E é Claro. no que muitas pessoas falaram, tá bom, e agora, o que eu faço com isso? É isso. Não é para vender, mas era para mostrar para vocês que tem um segundo passo. Exatamente, quem quiser ir mais além, quem precisar, quem sentir que precisa um pouco mais, e também sei que há muitas pessoas que também são profissionais e que trabalham também com outras pessoas e que também adquirem, portanto, isto para o seu próprio conhecimento profissional. Mais uma vez, Manuela, muito obrigada. Obrigada, sua linda. Um ótimo restinho de domingo. Obrigada. Para você, para mim já está mesmo quase a terminar. Também. Tem mais tempo, mais dia. E com certeza que vamos ter aqui você de volta novamente. Se Deus quiser, a hora que você quiser. E amanhã estamos juntos no filme. Que bom. Obrigada. Um beijo, meus amores. Boa noite. Tchau.